Irmãos, embora nós estejamos à beira do Oceano Atlântico, eu gostaria de falar neste momento do Mar da Galileia. O Mar da Galileia ficava na região da Galileia e, na verdade, não era um mar, era um lago de água doce que ficava a 212 metros abaixo do nível do mar. Era um lago que tinha aproximadamente 22 quilômetros de extensão, por uma largura de até 13 quilômetros. E este lago, ou mar, como era chamado pelo povo galileu, pelo povo judeu, na verdade foi o palco dos milagres de Jesus, e dentro do mar Jesus fez 3 grandes milagres. Um dos milagres de Jesus foi no momento em que ele estava atravessando o lago com os seus discípulos e se levantou uma grande tempestade. Os discípulos tentaram chegar à margem do lago, mas a tempestade era muito forte e eles não conseguiram. E enquanto eles estavam nesta tentativa de chegar ao outro lado, Jesus estava dormindo naquele pequeno barquinho, a ponto de que os discípulos entraram em desespero, acordaram Jesus: Jesus, acorda, salva-nos, não te incomoda que a gente pereça? E Jesus se levanta naquele momento e olha para o mar e diz: acalma-te, mar, aquieta-te, vento, e houve grande bonança. Na verdade, o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, como também era conhecido, era um lago de águas tranquilas, mas que em certo período do ano, na verdade, por conta dos ventos que vinham das regiões montanhosas, lhe circundavam, se formavam fortes tempestades e o mar ficava agitado. E naquele momento, Jesus, com a sua palavra, fez o vento parar, fez o mar se acalmar, e depois ele se voltou para os seus discípulos e questionou a fé dos discípulos. Porque os discípulos não confiaram no Senhor. Nós sabemos que, por maior que seja a tempestade que nós atravessamos, se Jesus estiver no barco, nós vamos estar em segurança, porque o Senhor, Ele é o Senhor do céu, da terra, do vento, do mar, de todas as coisas da nossa vida. Ele é o nosso Senhor e Ele cuida dos seus. O segundo grande milagre de Jesus naquele mar foi a travessia. Jesus andou sobre o Mar da Galileia como se estivesse andando na terra. Os discípulos também estavam numa travessia à noite e de repente Jesus tinha ficado à margem orando, e quando já altas horas da noite, Jesus resolveu encontrar-se com os seus discípulos e ele veio andando por sobre o mar, e os discípulos ficaram assustados, achando que era um fantasma. E nós vemos que naqueles momentos eles ficaram amedrontados, e Pedro inclusive pediu ao Senhor, quando o Senhor diz: não tenham medo, sou eu. E aí Pedro disse: Senhor, se és tu, deixa que eu vá te encontrar. E Jesus mandou que Pedro fosse se encontrar com ele, e Pedro também andou sobre o mar, mas ao chegar próximo de Jesus, ele teve medo porque a água estava relativamente agitada, e ele se assustou com a agitação da água e começou a afundar. E naquele momento o Senhor também o tomou na sua mão, disse: homem de pouca fé. O terceiro milagre de Jesus foi da grande pesca, que os discípulos passaram a noite toda pescando e não conseguiram apanhar nada. De repente Jesus chega na beira do mar pela manhã, e os discípulos estavam desanimados porque eles não tinham conseguido pescar absolutamente nada. E Jesus manda eles jogarem a rede, e quando eles jogaram a rede e puxaram a rede trouxe 73 grandes peixes. Na verdade foi uma pesca maravilhosa. A rede praticamente não suportava o peso dos peixes, porque eles pescaram sobre a ordem de Jesus. Então o
Mar da Galileia, ele é de uma importância muito grande, porque na verdade Jesus andava sempre circulando por aquela região, atravessando de um lado a outro, porque Jesus morava na cidade de Cafarnaum. Então Jesus estava sempre pregando e fazendo os seus milagres nos vilarejos, nas cidades em volta do Mar da Galileia, e aquela região foi a região dos grandes milagres de Jesus. Amados, que o Senhor Jesus possa fazer também grandes milagres na nossa vida. Nós precisamos crer que o Jesus que andou pelo Mar da Galileia e que fez milagres não somente dentro do mar, mas em volta, nas cidades em volta do Mar da Galileia, possa também continuar fazendo milagres na sua igreja, que a igreja creia nisso, porque o Jesus a quem nós servimos é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Então o Jesus de lá, da época do Mar da Galileia, não é diferente do Jesus de hoje. É o Jesus que tem todo o poder e que continua fazendo milagres e continua fazendo maravilhas. Basta que nós creiamos na sua palavra. Então, meus amados irmãos, o que nós precisamos é estreitar o nosso relacionamento com Jesus e permitir que o Senhor Jesus continue fazendo milagres na sua igreja, para que a humanidade possa ver que o Jesus a quem nós servimos é um Jesus poderoso, é um Jesus que salva, é um Jesus que transforma, é um Jesus que cura, é um Jesus que liberta, é um Jesus que faz coisas grandiosas, coisas que nós não imaginamos, porque este Jesus é um Jesus poderoso. Ele é o Filho de Deus, é aquele que morreu na cruz do Calvário para nos remir e nos salvar. E agora ele, depois da sua morte, nós vemos que ele foi para o céu e está com o Pai, mas ele mandou o Espírito Santo e ele disse aos seus discípulos que quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará até as maiores do que aquelas que eu fiz, porque eu vou para meu Pai. Que nós sejamos também instrumentos de Deus para que através da nossa vida Jesus possa continuar fazendo milagres e o seu nome seja sempre glorificado, porque este é o único objetivo da igreja: glorificar o nome de Jesus, mostrar que Jesus é Deus, mostrar que Jesus é o Senhor e mostrar que Jesus é o Salvador. Portanto, que todos nós possamos continuar confiando, crendo no Senhor, que em qualquer circunstância em que nós estivermos atravessando, nós estamos protegidos pelo Senhor e que o Senhor Jesus é aquele que cuida sempre do seu povo. Portanto, que o Senhor Jesus possa te abençoar de uma maneira toda especial e louve a Deus, louve a aquele Jesus que andou sobre o Mar da Galileia. Como eu disse, estamos aqui à beira do Oceano Atlântico, mas nós queremos exatamente falar daquele cenário maravilhoso que foi o palco dos milagres de Jesus e que hoje, no lugar em que nós estamos, na igreja onde nós congregamos, no lugar onde nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho, seja também palco dos milagres de Jesus, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Amém.